A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Irmãos, um culto glorioso onde Deus falou cara a cara com nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas na terra, né, irmãos? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe. Temos aqui, né, Lucas capítulo 24, versículo 13. Nosso querido irmão Samuel pregou pela guia do Espírito Santo de Deus. Um culto da Vila Ré. A Irmandade fica na comunhão e vamos ouvir, né? Mais um culto. Tá bom, queridos? Olha só. Deixa eu arrumar aqui. Tá aqui, ó. Santo Deus. Vamos então ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Santo Senhor, glorioso Senhor, nós vamos ler, irmãos, no Santo Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo por Lucas, no capítulo 24. Santo é o nome do Senhor, glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 13, né? Verso 13. Glória a Jesus. Bendito o Senhor. Lucas 24, verso 13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. Eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Acontecendo
Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Queridos irmãos, esta passagem maravilhosa que acontece logo após a ressurreição, logo após as mulheres terem ido lá no sepulcro, encontrando então da forma como nós bem conhecemos, sendo ali então recebidas por um ser celeste que lhes disse que ali não estava mais Jesus até então, e agora o Cristo, ele ressuscitou. Passava então, já passando 3 dias do dia em que tinha sido crucificado. E isto, ele então encontra esses 2 discípulos, fala o nome de um deles, não fala do outro, encontra no caminho de Emaús. Eles vinham comentando, se lamentando, é verdade, porque tanto se lamentavam que, quando perguntado então o que eles falavam entre si, foi então devolvida uma pergunta: não sabes o que tem acontecido esses dias em Jerusalém? Ou seja, o que aconteceu, o que sucedeu com Jesus. E eles ainda disseram: varão profeta, poderoso em obras. Alguns deles ainda não tinham a certeza, andaram com ele, viram ele, alguns o consideravam profeta, não deixaram de ser até que cumprisse em si mesmo a profecia lá do Velho Testamento, e foi testificada, como está escrito desde Moisés, que anunciava a vinda do Messias. Ele veio, passou entre os homens, muitos o tiveram perto e não se deram conta, andaram junto com ele e não souberam aproveitar o que dele podiam extrair. Outros sentaram à mesa com ele, teve quem fez a opção de trair. Os outros, assentando com ele, alguém teve a opção e duvidou. Teve quem era inconstante, tudo isso era muito próximo. Teve quem se beneficiou dos milagres que ele fazia, foi embora e nunca mais voltou. Não é diferente nos nossos dias. E a dificuldade, não que seja maior, mas há uma grande dificuldade, pois nós não vemos com os olhos. Tudo isto é por fé. É pela fé que nós cremos em Jesus Cristo. Pela fé, então, que nós temos acesso à salvação que nos veio pela graça de Jesus Cristo. Pela sua morte, pela sua crucificação, nos reconciliou com Deus. Mas veja que não é fácil, não era para eles, para nós também não é fácil. Deus conhece o coração de cada um, de cada irmã, de cada irmão que está aqui. Sabe das nossas inconstâncias, sabe das nossas dúvidas, sabe dos momentos em que parece, como dizem popularmente, da vontade de jogar tudo para o ar. O ser humano é assim, facilmente desiste de alguma coisa, não espera, não tem paciência. Por isso que a paciência é um dom maravilhoso. A paz, então, um dom excelente, faz bem, deve ser buscada de todo o nosso coração. E aqui, então, eles estavam indo para uma aldeia, distava de Jerusalém 60 estádios. E aqueles 2 discípulos, então, ia com eles Jesus, e os olhos deles não tinham sido abertos para quem é que estava caminhando junto com eles.
caminharam 60 estádios, em uma distância bastante considerável. E nesta distância, no tempo que demorou esta caminhada, os olhos não foram abertos, caminharam junto com o Mestre e não perceberam que eram. E aqui que o Senhor nos trouxe a revelação da palavra nesta noite. Veja que alguns de nós caminham há bastante tempo, alguns há muitos anos, várias décadas. Outros vêm se achegando junto conosco nesta caminhada há meses, há dias. Mas muitos há muito tempo, outros há menos ainda, não entenderam o que é caminhar junto com o Mestre. Mas nesta noite, nesta passagem tão maravilhosa que lemos, Ele se dá de ser conhecido por nós, e nesta noite, uma vez mais, Ele vai se apresentar mais uma vez na tua vida, na minha vida. E a apresentação dEle na tua vida será particular, a tua causa, a tua necessidade, será particular a minha, a nossa necessidade. Veja que Ele poderia ter já de pronto aparecido aos 11, como de fato aconteceu isto logo depois, ou ter aparecido a uma grande multidão. Não, assim como durante toda a sua trajetória discreta, uma trajetória sem alarde, sem alarido, no dia em que foi traído, foi necessário alguém apontar quem era o Filho de Deus. Ele não estava com o rosto a ser conhecido por todos. E hoje já fica um conselho, na busca incessante da fama, do reconhecimento, quantos de nós estamos expondo a intimidade para todos e aos espíritos que tão de perto nos rodeiam, enquanto a nossa intimidade, principalmente a nossa intimidade para com Deus, estiver preservada, o Espírito Santo de Deus habita em nós, rege a tua vida, a minha vida, rege a tua existência. Mas o dia que você entender que é necessário expor a tua vida, as tuas conquistas, que você atribui à tua capacidade, esquece deste Deus e deste Jesus maravilhoso. O dia em que você atribuir tudo isso à tua conquista e se achar grande, e se achar que é autossuficiente, desejar ser conhecido e reconhecido, saiba, o Espírito Santo de Deus se apartará de ti. Não é para colocar medo, é a triste realidade daqueles que se afastam de andar junto com o Mestre. Mas queira o Senhor nesta noite cair sobre nós e entrar dentro do nosso coração o temor a Deus e a sua palavra, lembrando dos exemplos do Mestre, lembrando dos exemplos de simplicidade, de humildade, quantas vezes se retirando de algum lugar, quantas vezes deixando todo mundo ali, sai, vai para um lugar alto, orar ao Pai, pedir ao Pai. Mas era a divindade ali na pessoa do Filho, mas ele ia ao Pai buscar, rogar e pedir. Quantos de nós já não pede, já não busca, já não ora mais, já não reconhece mais a voz do seu Senhor? Mas nessa noite soa aqui na Vila Ré, nesta sexta-feira, o alerta da palavra para a tua e para a minha alma. Cristo é vivo, está dentro do teu coração, através do Espírito Santo, que hoje grita dentro de ti para te acordar de algum sono, de alguma inércia aqui nesta terra, para te acordar das tuas vaidades, de alguma grandeza, assim como nós lemos lá no livro, salvo engano, de Oséias, não é? Onde num dos capítulos vai falando sobre Israel, depois diz sobre Efraim, quando menino, ou seja, quando aceitava ser regido pelo Senhor, mas quando entendeu que era grande, que era autossuficiente, veio o opressor, veio o inimigo, tornou-se cativo de povos inimigos,
Nós fomos livres do cativeiro do pecado pelo poder de Cristo na nossa vida, pela salvação que nos veio na graça maravilhosa de Jesus Cristo. Ninguém deseja se tornar novamente cativo de forças do mal, de forças do pecado. Não brinca com o pecado, não brinca com a maldade, não brinca com a malícia, não brinca com a concupiscência da carne, não brinca com isso, não brinca com o dom de Deus, não brinca com servir ao Senhor, não brinca com louvar a Deus. Cada um de nós tem uma forma de servir o Senhor. Nós respeitamos, nós não acusamos, nós não julgamos. Deixa que o Senhor é quem cuida disso. Mas vendo algum irmão, algum amigo numa situação complicada, não empurra para o buraco, não empurra para baixo. Oferece sim uma palavra amiga. Diz a ele: Jesus te ama. Jesus não desistiu de você, assim como não desistiu de nós. Ah, se ele tivesse desistido de nós, onde é que nós estaríamos? Mas nesta noite, Deus nos toca aqui nesta noite pela palavra e na pregação da palavra, nesta palavra que não vai se estender, mas ela vai profundo aí dentro do teu coração. Nós estamos numa jornada rumo a Jerusalém celestial, não é a Jerusalém da terra. Eu não sei quanto vai durar ainda mais a minha jornada, a irmã não sabe, o de mais idade não sabe, a criança também não sabe. A única certeza que temos a partir do dia em que nascemos é que um dia a nossa jornada termina nessa terra. O fôlego de vida está com Ele, os dias da nossa vida contados estão com Ele, mas na trajetória que falta ainda até Jerusalém celestial, vamos agora, se alguém ainda não teve a oportunidade de sentir o Mestre caminhando consigo, peça que Deus abra agora ainda aqui dentro os teus olhos, abra o teu entendimento para a tua alma sentir o que é a visitação do Espírito Santo dentro de um homem, no coração de uma mulher, que entra de dentro para fora, transformar o sentimento, a tirar a arrogância, a tirar a soberba, a grandeza, a vaidade, a tirar de dentro do ser humano o rancor, a inveja e tantas outras coisas que não servem para nós. Mas nessa noite, perceba quem é que trouxe você até aqui, quem é que te conduziu até aqui, por que é que o teu coração ferve com palavras de vida eterna, quem é que te sustenta até agora, quem te livrou das enfermidades, quem te livrou da morte tantas vezes, quem impediu o mal de entrar dentro da tua casa, destruir a tua família. É a tua força? Não, não, é uma força poderosa, é uma força que não é da terra. Este Jesus que foi para os céus um dia retornará a buscar a igreja, e não é apenas esta que se reúne aqui nesta noite. Fazemos parte desta igreja que um dia vai subir a encontrar com Jesus nos ares, a subir aos céus e viver a eternidade com Deus. Mas enquanto isso, nesta caminhada rumo a Jerusalém, vamos perceber a presença do Mestre na nossa vida, vamos convidá-lo a andar junto conosco. Com Ele tem proteção, com Ele tem milagre, com Ele tem palavra de vida eterna, com Ele tem poder, com Ele tem virtude, com Ele tem dom, com Ele tem tudo aquilo que o ser humano pode alcançar aqui nesta terra, irmãos. Veja, eles então falando desta forma, conheciam Ele, estiveram com Ele, mas o que é que eles achavam? Eles entendiam a profecia lá do Velho Testamento, que seria algum homem que viesse, surgisse entre os judeus, tivesse algum destaque, e conseguisse vencer o poder do opressor, do povo que dominava eles à época. Eles estavam sob o domínio romano naquela ocasião. E o que é? O homem pensando como homem. E vejam que eram discípulos. Se eram discípulos, é porque seguiam os passos do Mestre. Mas mesmo assim,
entendiam tudo na forma material. Então veja, quanto tempo passou e ainda eles não tinham entendido segundo o entendimento espiritual. E eles então disseram, nós achávamos que era ele. Primeiro disseram, profeta, poderoso em obras, e nós achávamos que era ele que remisse Israel, ou seja, e tirasse Israel de sob o jugo do povo invasor. Mas agora, olha só, a fala de alguém que já aceitou e se conformou com alguma derrota. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres entre nós, elas foram de madrugada ao sepulcro, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, ou seja, não acreditaram. Elas que estão dizem que ele vive. Veja, e então na sequência ele falou, nesses e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na tua glória. Começando por Moisés, foi explicando tudo, mas só no momento em que ele aceitou de fato entrar com eles lá no lugar onde eles foram, é que eles então reconheceram, no partir do pão, eles reconheceram aquele que tinha dado a sua vida no madeiro, havia então cumprido, é verdade, a profecia, não de um homem para libertar o homem das mãos de outro homem, não, muito mais do que isso. Naquela ocasião, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, num corpo humano, foi ali à cruz, foi crucificado, resistiu, venceu a morte, saiu triunfante e glorioso, para que nós fôssemos livres do poder do pecado e da morte. Glória ao nome santo do Senhor. Todos aqueles que crerem em Jesus para a salvação das suas almas, crerem em Jesus, amarem o Senhor Deus acima de todas as coisas, amarem o seu próximo como a si mesmo, e tiverem a fé no seu coração, um dia poderão estar junto a Ele lá no reino da sua glória. Mas nesta noite ainda, entenda o recado, o aviso, o alerta de Deus na tua vida. Ó irmã que caminha há algum tempo, irmão que está aqui conosco hoje visitando, e te julgas um conhecedor das Escrituras, te julgas alguém apto a ensinar. Nós hoje aqui ouvimos falar de Jesus, que ensinou de forma maravilhosa, nem sempre foi ouvido, nem sempre atenderam aquilo que ele pedia, o que ele de alguma forma bradava entre os humanos. Mas nesta noite, se aceitares e a nós todos caminhar junto com o Mestre, nós vamos fazer a nossa caminhada e entraremos em Jerusalém, sem dúvida alguma. E um dia nós entraremos não num lugar de terra, num lugar de parede, de cimento, não, mas entraremos num local onde nós estaremos vivendo a eternidade junto a Deus, a Cristo e aos seus anjos, lá na Jerusalém celestial. E hoje ainda, nesta noite, abre-se aqui hoje como um pão a palavra, repartido entre muitos. Tem quem vai levar para perto, tem quem vai levar para longe, mas leva dentro do teu coração o pão que é partido hoje por aquele que te amou antes mesmo que pudesse compreender o que é o amor. Abre o teu coração para que entre no teu e no meu coração as virtudes divinas, para que rejeitemos todas as investidas do mal, para dizermos não às vaidades terrenas,
dizermos não ao engano do pecado, dizermos não às palavras persuasivas que querem nos convencer. Não precisa de tudo isso. Para servir a Jesus basta o coração. Sabe que o que você externa com os teus atos vem de dentro do coração. Por isso que quando contendiam com o mestre diziam: teus discípulos não lavam as mãos cumprindo a lei. Ele dizia: vocês estão preocupados com o que eles vão comer e colocar no corpo? O que contamina não é isso, mas o que sai lá de dentro para fora. Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, recebe a palavra de Deus mais uma vez, entra no teu ouvido, desce ao teu coração e vai empurrar aí de dentro tudo aquilo que não serve para a tua trajetória espiritual, para que o irmão e a irmã possa estar a cada dia diante de Deus, revestido do poder de Deus, de glória, de virtude, de poder, para que nós possamos ter na nossa vida os marcos de Jesus, os feitos dele na nossa vida. Não adianta nada dizer apenas com a boca e não termos a prova de que Jesus anda com o homem e com a mulher. Não é apenas dizer, não é apenas declamar, não é apenas apregoar, não é apenas pregar, é muito mais do que isso. É viver intensamente a beleza da graça de Jesus Cristo dentro do seu ser e aceitar que a sua vida seja modelada segundo o modelo que é Jesus Cristo, que nesta noite é pregada mais uma vez. Não tem qualquer promessa de vantagem, ou de carro novo, de casa, hoje não. Mas hoje tem a promessa do Senhor, mais uma vez, reforçada aos teus ouvidos. E Ele quer caminhar contigo rumo a Sião Celestial. Aceita a presença dEle junto contigo na caminhada. Vamos caminhar juntos agora com o Mestre. Nas tuas dificuldades, lembra, Ele está com você. Nas tuas adversidades, lembra, você pode recorrer ao auxílio do Mestre. É por fé, é obra de fé. Não dá para pegar em alguma coisa humana. Não é dinheiro, não é carro, não é título, não é nada desta terra, mas é um poder tamanho que recai sobre a tua cabeça hoje. Vão reconhecer verdadeiramente: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Onde ele entra, tudo fica diferente. Quando ele abre a boca, é alguma coisa que não é da terra, não é um discurso humano, não é uma fala vazia, mas é uma fala poderosa, porque vem de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Por isso, a palavra que Deus nos traz nessa noite, relembrando a verdade, aquilo que Cristo fez por nós, mas dizendo para nós: não desanima pelo caminho, não fique se lamentando achando que tudo acabou. Acabou para aqueles que negaram ao Senhor, acabou para aqueles que rejeitaram, acabou para aqueles que profanaram, acabou para aqueles que se foram a outras coisas que não a adoração a esse Deus. Mas a quem amar o Senhor acima de todas as coisas, com um coração sincero. É longa a tua caminhada ainda com o Mestre. Vai para a tua casa, leva esperança para a tua família, leva confiança para a tua casa, leva virtude para dentro da tua casa. Ó boca que não se abre nem para dar glória, mas ainda dentro desse lugar a tua boca se abre para confessar: só Jesus podia fazer isso, só Jesus podia, pode e vai fazer na tua e na minha vida, pelo poder que Ele vai manifestar dentro do teu coração. Vai para a tua casa, entra na tua cidade, entra no teu estado, entra dentro do teu lar em nome do Senhor Jesus. O que tiver que sair de lá, vai sair pelo poder de Deus. Quem tiver que tirar a palavra, tira. Quem tiver que mandar embora, a palavra manda. Não se preocupa com nada disso. Vive a tua vida em paz, amando o Senhor acima de todas as coisas. Tudo aquilo que é matéria, que é terreno, Ele vai movimentar para fazer as coisas chegarem no lugar.
No lugar. Dá para entender o que é isso? Não fica se lamentando. Ah, mas se Deus quisesse. Ah, mas com a irmã, Deus fez assim. Olha, com aquela, Deus fez assim. Veja, o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Primeiro, por amor, é verdade, a tua alma, para que a palavra se cumpra e para que o nome de Deus seja glorificado na tua boca, na boca dos irmãos e das irmãs que estão congregados. Por isso, vai em paz, carrega a esperança dentro do teu coração, a confiança e a certeza de um homem e de uma mulher de Deus que caminha junto com o Mestre. Reconhecer que Ele está junto contigo é algo maravilhoso, é sublime, é divino. É divino. Ter um relacionamento mais próximo com esse Deus maravilhoso é divino. É andar pelas ruas da cidade sabendo: o meu Senhor está me vendo. É entrando em algum lugar onde ninguém te vê, mas os olhos de Deus estão sobre você. É indo em lugares terríveis porque são necessários. Lá você acha que está sozinho, mas não está. Os olhos de Deus estão sobre você. Deus vai te ajudar, Deus vai te livrar, Deus vai te ajudar para o nome dele ser glorificado. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradeçamos a Deus em oração. Santo Deus, Vila Ré, 24/4/2026, um culto glorioso, irmão, aonde a nossa querida Irmandade, né, queridos, vão ouvir e vão refletir, né, este culto maravilhoso da Vila Ré, nosso querido irmão Samuel, um áudio excelente, onde Deus falou com as nossas almas, alegrando os nossos corações na terra, né, queridos? Deixemos aqui uns pedidos de orações, queridos. Sabemos que a nossa querida Irmandade, né, tem seus pedidos, e este culto, onde foi celebrado no dia de hoje, Lucas 24, versículo 13. Deixa aqui os pedidos de orações. Deus abençoe a todos. Vamos orar um pelos outros. Fique com Deus.